Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gidevaldo Silva. Hoje nós vamos falar sobre física do segundo ano e o conteúdo de hoje é sobre força de tração, tá? Onde nós estamos aqui falando sobre tipos de forças e nas aulas anteriores nós falamos sobre a força peso, onde a força peso é a força que puxa os objetos, pessoas, né, as coisas para o centro da Terra. Já a força normal é oposta à força peso, né? Ela é vertical para cima, oposta à força peso. E hoje nós vamos falar sobre a força de tração, tá? A força de tração. O nosso conteúdo está na página 146 e que diz o seguinte: nas inúmeras situações em que estão presentes efeitos dinâmicos, além das forças de reação normal, há um tipo de força transmitida de um ponto a outro por meio de cordas, cabos, correntes e fios, polias e rodanas. Então, como você vai observar aí na definição, a força de tração ela é transmitida de um ponto a outro através de cordas, através de cabos, né? Através de transmissões, polias, rodanas, correntes e etc. Para reduzir o número de variáveis e simplificar a discussão, consideraremos esses elementos transmissores como ideais. Então, esses elementos transmissores, né, que nós falamos aqui, cordas, cabos, correntes e fios, né, vão ser considerados como ideais. O que são os transmissores ideais? São aqueles que não apresentam inércia, nem introduzem força alguma no sistema. Então, eles não interferem no sistema. Então, a gente tem aqui o exemplo que nós vamos fazer. Então, você tem aqui uma transmissão entre esses blocos. Então, esse fio transmissor, nós dizemos, vamos sempre considerar ele como fio ideal. Ele não vai interferir no sistema, tá? Esses cabos que estão ligando esses blocos aqui. Então, toda vez que falar fio ideal, é porque ele não apresenta inércia, tá? Nem introduz força alguma no sistema. Então, um fio ideal é aquele elemento transmissor de força que é inextensível, né? Ele não possui extensão, tem flexibilidade, ele é flexível e apresenta massa desprezível em relação aos demais corpos envolvidos no fenômeno. Então, massa desprezível, então, como eu falei, ele não vai interferir no sistema. Mesmo que esse fio, né, seja um cabo de aço, seja uma corda, né, e ela apresenta uma massa expressiva, mas para o sistema nós vamos desconsiderar esse fio ideal, beleza? Então, a força é transmitida de uma extremidade à outra de um fio ou cabo. A essa força daremos o nome de força de tração, ou simplesmente tração, ou ainda tensão. Vamos chamar tração, tensão ou força de tração, beleza? Então, exatamente aqui, devido, né, a esse esquema, nós temos que está sendo aplicado aqui nesses blocos uma força de tração através desses fios e desses cabos. Sua ação sempre se dá sempre no sentido de puxar um corpo, no caso de um fio ideal, pois este não tem como empurrá-lo, certo? Então é desse tipo de força aqui que nós vamos tratar hoje. É um pouquinho mais complicado aqui as duas anteriores, mas eu creio que nós vamos, né, conseguir chegar a um denominador comum. Então o exemplo logo para a gente começar a falar sobre força de tração está na nossa página aí 146, que diz assim: 3 blocos de gelo, nós vamos chamar G1, G2 e G3, são ligados por fios ideais, né? Olha aqui a expressão fios ideais que não interfere no sistema. Massa desprezível, é inextensível, tá? Como podemos ver na figura, o atrito com a mesa é considerado desprezível. Outra coisa também é em relação ao atrito, tá?
eles não têm resistência. Em cima da mesa, tá? Não há também resistência. Então o atrito com a mesa é considerado desprezível. E a polia, tá? A polia também é ideal. Então a polia aqui, que está fazendo esse movimento aqui giratório, ela também é ideal, tá? Então ela não interfere no sistema, beleza? Então a gente quer aqui exatamente determinar a aceleração dos blocos, tá? Por quê? Você pode olhar o seguinte, aqui são 3 kg, são 2 kg, né, esses dois blocos, e aqui são 5 kg. Aqui a gente tem 5 kg, se somar essas forças aqui, né, esses pesos, essas massas, são 5 kg. E aqui nós temos também 5 kg. Então, como que o bloco aqui vai puxar esses blocos se eles têm a mesma massa, né? O que vai puxar aqui exatamente, que vai permitir isso, a força-peso sobre o bloco, tá? Então vai puxar esses blocos para a direita, né? Para a direita. E esse movimento de puxar vai determinar uma aceleração, tá? Desses blocos. É exatamente isso que a gente vai encontrar. E a letra B pede as forças de tração em cada um dos fios. Nós vamos calcular a força de tração aqui, que está sendo aplicada aqui nesses dois, e a força de tração aplicada aqui nesses dois, tá? Então vamos apagar aqui para a gente poder fazer os cálculos do nosso exemplo. Então aqui nós temos agora o esquema mostrando as forças que são aplicadas nesses 3 blocos, tá? Aí nós vamos observar que no bloco 1, no bloco G1, tá? Nós temos aqui a força-peso, ok? Vamos chamar de P1, e a força normal N1, tá? Então a força normal e a força-peso, elas estão em equilíbrio, tá? Estão em equilíbrio. Então, nós temos aqui a força de tração 1, porque o bloco 1 e o bloco 2 estão ligados por um fio. Então, nós temos a força de tração 1, certo? E nós temos a força de tração 1 no bloco 2 também, porque a força transmitida, tá? E a força aplicada. Então, ela vai transmitir e essa vai receber, tá? Por isso que nós vamos ter a mesma tração no bloco 1 e a mesma tração no bloco 2, porque estão ligados pelo mesmo fio, tá? Então, tração 1, tá? Tração 1 também, transmitida e aplicada, certo? Temos também, pessoal, aqui no bloco 2, além da tração 1 transmitida aqui, nós temos também a força peso 2, a força normal 2. Essas duas forças estão em equilíbrio. E aqui nós temos a tração 2, né, que é o segundo fio ligado aqui, do bloco 2 ao bloco 3, lembra? Então nós temos a força de tração do bloco 2. E temos agora o bloco 3, que ele está suspenso com o fio, né, com a polia. Então quais são as forças aplicadas no bloco 3? A força-peso, tá? Aqui não tem nada, aqui também não tem nada porque ele está suspenso. Então não tem nenhuma força agindo nesses dois lados. A única força que está agindo é a força-peso, que é para baixo, e a tração 2, que é para cima, porque esse bloco 3 está sustentado pelos dois blocos aqui, exclusivamente pelo bloco 2, tá? Então aqui nós vamos ter a tração 2. Bem, então aplicando o princípio da dinâmica nos 3 blocos, nós vamos ter essa tabela aqui, tá? No bloco 1, nós vamos ter a força resultante 1, porque a lei da dinâmica, o princípio da dinâmica, é força igual a massa vezes aceleração, tá? Então por isso nós estamos usando aqui força resultante no bloco 1, tá? Que é do F, da fórmula, igual a tração, força de tração é a mesma, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Então, isso daqui resulta do princípio fundamental da dinâmica.
No bloco 2, nós vamos ter a força resultante 2, que é igual à tração do bloco 2 menos a tração do bloco 1, tá? Tração do bloco 2 menos a tração no bloco 1, que é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração. No bloco 3, nós vamos ter a força resultante igual ao peso do bloco 3, menos a tração no bloco 2, que é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui aplicamos o princípio da dinâmica nos 3 blocos. Então vamos fazer a soma dessas 3 equações, tá? Dessas 3 equações, que vai resultar nisso aqui. Por quê? Porque na hora que a gente somar as 3 equações, olha, o T1 positivo aqui vai cancelar o T1 negativo aqui, tá? Nós estamos fazendo a soma. O T2 que é positivo vai cancelar o T2 negativo aqui, certo? Então, disso tudo aqui, o que sobrou? Sobrou o P3. Então, nós vamos ter aqui exatamente o P3, tá? Vamos somar M1 vezes A mais M2 vezes A mais M3 vezes A. Isso aqui é um negócio lá que a gente estuda no 8º ano, trinômio, polinômio. Lembra que a gente trabalha com fatoração? Eu tenho um fator comum, que é o A. Ele aparece em todas as parcelas. Então, a gente põe isso em evidência, né? Então, eu vou fazer o quê? M1 mais M2 mais M3. Tudo isso aqui vai multiplicar o A, que é o fator comum, né? Porque ele se repete em todas as parcelas. Eu vou fazer aqui só apenas uma vez, multiplicando todo mundo dentro do parênteses. É exatamente isso aqui. Beleza? Então, agora a gente pode responder a letra A, determinar a aceleração do bloco. Então, nós temos o P3, tá? O peso do bloco 3, qual vai ser o peso do bloco 3? Vai ser a massa do bloco 3 vezes a gravidade, certo? Aceleração da gravidade. Quanto que pesa o bloco 3? Qual é a massa do bloco 3? É 5 kg, tá? Qual é a aceleração da gravidade? 10. Então, 5 vezes 10 dá 50 newton. Esse é o peso do bloco 3. Então, esse 50 vem para cá, certo? Então, 50 igual aí massa 1, que é 3 kg, massa do bloco 2, que é 2 kg, massa do bloco 3, que é 5 kg, vezes a aceleração. Primeiro nós vamos somar o que está dentro do parênteses. Então, 50 igual a 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10. 10 vezes o A. Tudo que está multiplicando vai dividir, né? Então, A é igual a 50 dividido por 10. Ou seja, a aceleração, 50 para 10 é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu falei, o bloco 3, né, ele vai tracionar os demais blocos. E essa tração ela vai ter uma aceleração de 5 metros por segundo, certo? Então, a letra A está respondida. Vamos agora fazer a letra B, que é exatamente pedindo para calcular as forças de tração em cada um dos blocos. Deixa eu ver se... Vamos apagar esse aqui. Vamos fazer a letra B. Pedindo as forças de tração entre os blocos. Então nós temos o seguinte. Nós vamos calcular a força de tração do bloco 1 para o bloco 2 e do bloco 2 para o bloco 3. Então, nós vamos fazer assim. FR1 igual a T1, que é a tração 1, que é a massa 1, massa do bloco 1 vezes a aceleração. Já temos a aceleração, tá? Que é 5, e a massa do bloco 1 é 3. Então, a tração no bloco 1 vai ser 3, que é a massa do bloco 1, vezes 5, que é a aceleração. Então, nesse caso, a tração vai ser de 15 newton. Tá? 15 newton. Bom,
Calculamos a tração 1, vamos agora calcular a tração 2, né? Porque isso aqui é a tração entre 1 e 2. E agora, a tração 2, que é entre o bloco 2 e 3. Entre o bloco 2 e 3. Então, FR2 é igual a T2 menos T1, está na tabela, né? Que é a massa de 2 vezes a aceleração. Certo? Massa de 2 vezes a aceleração. Então, o que nós vamos fazer aqui? O T1, a tração 1, já achamos aqui o 15, né? Então, nós queremos achar o T2, não é isso? Tração no bloco 2. Então, T2 menos a tração 1, que é 15, igual a massa do bloco 2, que é de 2 quilos, vezes a aceleração, que é de 5 quilos. Então, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Esse 15 negativo vai passar se somando, tá? Então, T2 é igual a 2 vezes 5 mais 15, tá? Olha, 15 menos virou 15 de mais, tá? Agora, vamos multiplicar e somar. T2 igual a 2 vezes 5, 10, mais 15. T2 igual a 25 newton. Pronto, está resolvido nosso problema aí de força de tração, tá? Que nós vamos estar aí depois utilizando nas nossas atividades, exemplos assim. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, tá? Termina por aqui. Agradecendo aí a todos vocês. Assistam a videoaula, tá? Estude um pouco mais, pesquisa, observando aí o nosso material. E na próxima semana estaremos aqui de volta, se Deus permitir. Bons estudos aí para todos vocês.